Ao longo dos tempos, as fabricantes muitas vezes não tinham medo dos seus carros serem ruins, mas sim medo porque alguns eram bons demais. Às vezes, bons demais para o momento errado, bons demais para o modelo de negócio errado, bons demais para empresas que vendiam uma coisa ao público enquanto escondiam outras nos bastidores. Quando uma montadora cancela um carro, a explicação oficial quase sempre parece limpa: custo alto, baixa demanda, segurança, mudança de estratégia, problema de produção. Mas, em alguns casos, essa explicação é só a embalagem bonita de uma decisão muito mais sombria e polêmica. Porque existem carros que não foram apenas cancelados, foram proibidos de correr, foram escondidos do público, foram retirados de circulação, foram desmontados antes que alguém pudesse entender o que eles realmente significavam. E o motivo quase nunca era simples. Às vezes o carro ameaçava matar outro produto mais lucrativo. Às vezes expunha uma falha que a marca não queria admitir. Às vezes era rápido demais para as regras. Às vezes avançado demais para uma indústria que ainda lucrava vendendo o passado. Esses 8 carros não desapareceram porque não tinham valor. Eles desapareceram porque mostravam um futuro que alguém de colarinho branco preferiu atrasar de propósito o progresso. A morte do sucesso. Para entender o porquê esses 8 carros morreram, é preciso entender o problema estrutural que cada um deles foi construído para resolver. Em meados do século passado, a indústria automotiva americana ainda fabricava variações de carros desenhados antes da guerra, e 3 empresas controlavam praticamente todo o mercado dos Estados Unidos. Cada inovação que viesse de fora de Detroit era uma ameaça direta a um sistema que tinha aprendido a viver sem precisar inovar. E foi exatamente nesse momento que apareceu Preston Tucker, com um carro que estava uma geração inteira à frente de qualquer coisa que Ford, GM ou Chrysler estavam produzindo. O Tucker 48 tinha painel acolchoado 2 décadas antes disso virar padrão de segurança, para-brisa projetado para pular para fora em caso de colisões, farol central que girava acompanhando o volante para iluminar curvas e coluna de direção colapsável patenteado pela própria Tucker. O motor era um Flex 6 traseiro derivado de um helicóptero Franklin, e o conjunto inteiro era, por toda a medida de engenharia, uma geração à frente do que Detroit produzia. Mas aqui está o que ninguém fala sobre essa história. A resposta da indústria estabelecida não foi competir, foi destruir. A SEC abriu investigação por fraude postal e conspiração. A fábrica em Cícero foi vasculhada e o processo se arrastou por anos enquanto a empresa morria por asfixia. A meta de Tucker era 1000 carros e ele conseguiu produzir 51 de 1000. A fábrica em Cícero era uma antiga planta de bombardeiros B-29 que tinha sido reformado para a produção, e cada carro era praticamente um protótipo, refinado um por um, com inovações sendo testadas, melhoradas ou descartadas ao longo do processo. A empresa quebrou antes mesmo do julgamento começar, com a imprensa especializada repetindo as acusações da SEC mês após mês, esvaziando a credibilidade da marca diante dos investidores. E quando finalmente o veredito chegou, Tucker e seus 7 sócios foram absolvidos de todas as acusações. Mas àquela altura não importava mais, porque a fábrica tinha ido embora, os investidores tinham fugido e a marca tinha sido enterrada pela imprensa antes do tribunal sequer começar a ouvir testemunhas. Não foi a SEC que matou Tucker, foi o tempo que a própria organização consumiu. Tucker morreu de câncer alguns anos depois, sustentando até o último suspiro que a perseguição tinha sido orquestrada pelas 3 grandes de Detroit e por um senador específico de Michigan que tinha laços diretos com a indústria estabelecida. Historiadores ainda discutem se ele estava certo. O que não está em discussão é o destino de suas inovações. Painel acolchoado e para-brisa pop-out, a coluna colapsável apareceram em produtos, adivinhem de quem? Ford, GM, Chrysler, anos depois, sem créditos, sem compensação, sem sequer reconhecimento. Detroit construiu seu modelo de negócio em torno de uma única aposta. Não precisava inovar enquanto controlasse o sistema regulatório, a imprensa especializada e os canais de distribuição. Tudo o que ameaçasse essa aposta tinha que sumir. Não foi um carro que falhou, foi um carro que venceu cedo demais. E esse é o problema que os outros 7 carros desse vídeo foram construídos para resolver. E é o mesmo problema
que os matou também. Em meados da década de 70, a Chrysler fez algo que nenhuma montadora mainstream fez antes ou depois. Construiu um carro de produção movido a turbina de gás, chamado Chrysler Turbine. Não era conceito, era 55 unidades reais com carroceria feito à mão pela Ghia em Turim. E o motor A831 entregava 130 cavalos de potência e 425 libras-pé de torque desde a rotação parada. O motor tinha apenas 70 peças móveis, contra cerca de 300 de um pistão equivalente, e podia rodar em praticamente qualquer combustível líquido: gasolina, querosene, diesel, álcool, óleo de amendoim e até perfume. Numa demonstração no México, o carro foi abastecido com tequila pelo próprio presidente do país e rodou perfeitamente. Ao todo, 203 motoristas dirigiram um Turbine ao longo do programa e 133 cidades, acumulando mais de 1.100.000 milhas de uso real. O feedback na época foi quase unânime e positivo. A Chrysler chegou a anunciar publicamente que estava avaliando produção em massa. Não era um conceito simples, era um carro de produção que rodava nas ruas dos Estados Unidos com famílias normais ao volante. Só que o fim desse programa é a parte que pouca gente conta. Quando a Chrysler decidiu encerrar o experimento, recolheu cada uma das 55 unidades das famílias que estavam usando e levou quase todas para um ferro velho ao sul de Detroit, onde foram queimados e amassados um por um, na frente dos próprios engenheiros que tinham construído o programa. Dos 55 carros originais, apenas 9 sobreviveram. 3 ficaram com a própria Chrysler para um museu, um foi parar nas mãos de Jay Leno e o resto entrou em coleções como o Henry Ford Museum, o Smithsonian e o Petersen. O motivo oficial foi a tarifa de importação sobre as carrocerias da Ghia, que tornaria a produção em massa inviável, e os limites de óxidos de nitrogênio do Clean Air Act, que o motor turbina não conseguia atender. E talvez o motivo mais prático foi simples. A Chrysler não queria aquele carro circulando por aí, porque eram famosos demais, raros demais, e qualquer um com motor V8 do mesmo período poderia transplantar e descaracterizar o programa inteiro. Uma geração depois, a General Motors fez algo equivalente com eletricidade, o EV1. O primeiro veículo elétrico produzido em massa por uma montadora americana moderna, com coeficiente de arrasto de 0,19, o mais baixo de qualquer carro de produção no mundo na época. Para contexto, um caminhão típico fica em torno de 0,6, então o EV1 cortava o ar como um caça, de 0 a 96 km por hora em menos de 9 segundos, com torque elétrico instantâneo desde a rotação parada, e os motoristas amaram. Formaram clubes, fizeram vigílias em frente às instalações da GM, querendo levar o seu para casa. E o que a GM fez com esses carros é o que transformou a história do EV1 numa lenda urbana, com a diferença de que tudo era verdade. Quando o programa foi encerrado, a fabricante se recusou a vender a unidade para os motoristas, mesmo quando oferecia um valor cheio à vista. E mesmo quando o pagamento veio coletivamente em forma de petição assinada por centenas de pessoas, não conseguiram. Cada uma das 1.100 unidades foi recolhida à força, levado para um pátio no deserto do Arizona e amassado em cubos de metal, na frente de ativistas que filmaram a operação inteira. A GM doou exatamente um exemplar para o Smithsonian com uma condição estranha. O motor e o trem de força tinham sido removidos antes da entrega, tornando o carro impossível de funcionar e impossível de fazer engenharia reversa em cima. A justificativa oficial foi suporte de peças, custo de manutenção da frota e o fim do mandato regulatório da Califórnia. A explicação que ninguém da GM admitiu publicamente é mais simples. Eles tinham acabado de provar que o elétrico funcionava, e isso era um problema para todo o resto do portfólio. Do outro lado do Atlântico, um engenheiro britânico chamado Spen King estava resolvendo um problema que ninguém tinha pedido para ele resolver. Quando a Rover compra um motor V8 de alumínio da Buick, compacto, potente e leve, o presidente da empresa, A.B. King Smith, encarregou King de fazer um esportivo com esse motor. King respondeu, numa frase recordado à entrevista Classic and Sports Car: certo, você quer um esportivo? A gente te dá um esportivo. King e sua equipe dele produziram, testaram à noite e nos fins de semana, longe dos olhos da gerência, foi o protótipo P6BS, um mid-engine de 3 lugares, pesando 1.270 kg, 185 cavalos, 0 a 100 em 7 segundos cravados e velocidade máxima de 225 km por hora. Era a paridade total com o Ferrari Dino daquele ano, vindo de uma marca conhecida por fazer sedãs respeitáveis. Quando finalmente foi mostrado à imprensa, a revista Motor não economizou no veredito.
Não conseguimos lembrar de outro carro de rua com adesão tão colado quanto esse. A Autocar reforçou: vai ser difícil para o grupo segurar a demanda que vai aparecer depois dessa apresentação. Pense por um momento no que isso queria dizer na prática. Imagine um engenheiro num galpão em Solihull, na Inglaterra, no fim dos anos 70, vendo seu projeto desportivo Mid-Engine ser engavetado pela política interna da fusão que criou o conglomerado British Leyland. Sir William Lyons, o fundador da Jaguar, tinha decidido que o carro do Span King era ameaça demais para o sucessor do E-Type e usou seu poder no conselho do conglomerado para enterrar o projeto sem anúncio, sem coletiva, sem nem mesmo um comunicado interno, reconhecendo que o modelo P9 tinha existido. O engenheiro perde o carro, mas leva embora todo o conhecimento. O pacote engenhoso de motor central com caixa em paralelo, os painéis de ângulo simples que desempenhavam um ferramental complexo, o V8 de alumínio leve da Buick que ele já tinha aprendido a domar e aplica em um outro projeto que estava no papel naquele momento, um utilitário de luxo que ninguém na empresa levava muito a sério, e esse projeto virou o Range Rover. O Range Rover sobreviveu a 5 crises corporativas, 3 trocas de dono, ao desmonte completo do conglomerado que o criou, a venda da Jaguar para a Ford e depois para um grupo indiano. Ainda hoje, é o veículo mais lucrativo do grupo que o construiu, e a fórmula básica de carroceria, pacote e proporções continua reconhecível em cada geração nova. Já o P9, o esportivo que Lyons matou, nunca saiu da garagem de testes. Não é que o Range Rover seja filho do P9, mas sim que o Range Rover é a vingança para o P9. E essa não é a única história em que a engenharia engavetada continuou viva. Em meados da década de 50, a General Motors apresentou um carro com carroceria de titânio, suspensão independente nas 4 rodas, freios a disco nas 4 pontas, ignição por chave magnética, ar-condicionado com controles individuais para cada passageiro e, preste atenção nessa parte, um sistema autônomo experimental que seguia fios condutores embutidos na própria pista de testes que era o Firebird II. Alguns anos depois, o Firebird III veio com o joystick fly-by-wire no lugar do volante, e a única geração trouxe o conceito de Autoway, carro sob orientação programada em alta velocidade, informação cerrada, sem intervenção do motorista. E o destino dos 4 Firebirds conta a história que ninguém esperaria. Diferente dos Tuckers, dos Turbines, dos EV1s, os Firebirds não foram destruídos, ainda existem todos hoje, preservados no GM Heritage Center em Sterling Heights, no Michigan. A GM guardou os carros e enterrou a tecnologia, manteve os protótipos como troféus de design e arquivou o trabalho de engenharia que tornava cada um deles possível. O Firebird IV, apresentado na Feira Mundial de Nova York e tratado como o futuro do automóvel, era a única geração que não funcionava de verdade. Era a maquete estática vestida de carro. E foi quando a GM passou do conceito funcional para o conceito de vitrine que ficou claro que o programa tinha sido aposentado em silêncio. A direção autônoma que está sendo reconstruída do zero hoje, a GM já tinha no papel quando o programa Apollo nem tinha sido começado. E a decisão de não levar isso para as ruas não foi de nenhum engenheiro, foi dos colarinhos brancos que assinavam os orçamentos. E uma geração depois, do outro lado do Atlântico, foi a Volkswagen que provou que dava para reescrever o consumo de combustível de um carro de passeio. A história começa em 2002, quando o próprio presidente do conselho da empresa, Ferdinand Piëch, entrou num protótipo experimental chamado de 1L. Dirigiu pessoalmente em Wolfsburgo até Hamburgo e voltou consumindo menos de 1 litro de diesel para cada 100 km rodados. Não foi engenharia de empresa terceirizada, foi o presidente em pessoa refutando o consenso interno de que aquilo era impossível. O carro pesava 290 kg, tinha chassi de magnésio, carroceria de fibra de carbono sem pintura e um motor diesel monocilíndrico de 8,5 cavalos com coeficiente de arrasto de 0,159. O menor já registrado em qualquer carro funcional do mundo. Entre 2013 e 2016, aquele protótipo virou produto, foi batizado de XL1, com motor diesel elétrico, 2 cilindros, porta-borboletas, 0,9 litro a cada 100 km, confirmando em ciclo oficial europeu. A Volks produziu exatamente 250 unidades ao preço de 111 mil euros cada um, vendidos apenas na Europa, durante 3 anos e parou. A explicação oficial foi o custo de produção, escala inviável, demanda nichada. Tudo balela.
A explicação real chegou pouco tempo depois, quando o escândalo do Dieselgate estourou nos Estados Unidos e a empresa foi pega manipulando testes de emissões em milhões de carros vendidos em todo o mundo. O diesel da Volkswagen virou passivo de imagem, qualquer plano de descendentes do XL1 morreu junto e a montadora pivotou para o elétrico de série, deixando para trás a linha que tinha provado ser possível andar consumindo praticamente nada. Os 250 veículos que existem hoje circulam ocasionalmente em encontros de colecionadores, e nenhum outro fabricante mainstream voltou a oferecer um carro de produção com CD abaixo de 0.2. Mas perceba, o padrão se repete. Cada um desses carros entregou uma capacidade que a indústria reconheceu como possível e em seguida resolveu não escalar. Algumas montadoras anunciaram veículos que a própria física se recusou a permitir. No auge da era atômica, a Ford apresentou o Nucleon, um carro de passeio movido por reator de fissão nuclear na traseira, cápsula de urânio 235, sistema fechado de vapor, 5.000 milhas entre trocas de cápsula prometidas. Nunca foi construído em escala real, existiu apenas como modelo de 3/8. E por que morreu? Não foi a indústria do petróleo, não foi conspiração, foi a física. Um reator de 100 a 200 cavalos exigiria aproximadamente 50 toneladas de blindagem contra raios gama e nêutrons, e nenhum carro de passeio no mundo carrega 50 toneladas. O Dr. L. Dale Thomas, vice-diretor do Centro de Pesquisa em Propulsão da Universidade do Alabama, em Huntsville, resumiu o problema de forma definitiva. Conversões de energia são como troca de moeda no aeroporto, você sempre perde. Aqui também uma parte que tirou o sono dos publicitários de Detroit. No início do século XXI, a Dodge apresentou o Tomahawk, V10 do Viper, 8.3 litros, 500 cavalos de potência, 4 rodas e vendido pelo catálogo da Neiman Marcus por $500 mil cada unidade, 9 vendidos. A Dodge, na época, anunciou no mesmo dia de imprensa duas velocidades máximas diferentes, 480 em uma fase e potencial de quase 640 na fase seguinte. A realidade, segundo o próprio diretor de operações da Chrysler na época, Wolfgang Bernhard, é que ninguém nunca andou no Tomahawk acima de 170 km por hora. O carro foi vendido como escultura, e isso foi uma admissão velada de que a montadora sabia que ninguém deveria pilotar aquilo. Quantos veículos anunciados hoje, com pompas nas conferências de produto, são versões, por exemplo, modernas de um Tomahawk? Números de marketing sem a física por trás. Em algum lugar de uma instalação de armazenamento existe um carro que você não deveria conhecer. Foi construído por engenheiros que acreditavam ter mudado tudo. Foi testado em segredo e foi destruído antes que o público pudesse vê-lo funcionar. Não foi recolhido, não foi engavetado. Destruído. O Tucker com painel acolchoado e farol que girava com o volante, o Turbine que rodava com tequila, o EV1 com aerodinâmica que nenhum carro a combustão da época chegava perto, e lembre-se, era o primeiro elétrico, o P9 com aderência que jornalistas britânicos não conseguiam comparar com nada. Cada um desses carros representou uma direção que o mundo poderia ter tomado. Cada um foi parado pelas mesmas 3 forças, e essas forças continuam operando até hoje, em cada fabricante ou montadora ou até mesmo oficinas de tecnologia. Cada sala de executivo está sempre de olho para atrasar muitas vezes o progresso, que a China mesmo quer cada vez mais rápido no mercado de carros, principalmente lançando carros a cada 76 segundos. E isso vem de uma empresa que cria smartphones e patinetes. Eu sei que parece loucura, certo? Mas eu te explico mais nesse vídeo agora, em 5 segundos, que já começou na sua tela. Te vejo já!